Imagine uma garotinha tão pobre que mal tinha o que comer. Mesmo assim, enquanto catava lixo para sobreviver, ela ouve o choro fraco de um bebê abandonado. Com nada além de amor em seu coração, ela leva a criança para casa, a alimenta e a protege como se fosse sua própria irmã. O que Laura não sabia era que aquele bebê indefeso carregava um segredo. Ela era a filha perdida de um dos homens mais ricos do país, a verdadeira herdeira de um império bilionário. Agora, visualize esta cena. O bilionário em luto, de repente, avista sua filha desaparecida nos braços de uma catadora de lixo maltrapilha e sem teto. O mundo para. O que ele faria a seguir? Puniria a pobre menina com desprezo ou a recompensaria de uma forma que ninguém jamais poderia imaginar? Fique conosco, porque o que acontece nesta história vai deixar você sem palavras. Este não é apenas um conto de pobreza e dor. É uma poderosa jornada de amor, sacrifício e destino que prova que milagres podem surgir do lixo. Então, prepare-se. E se você está chegando agora, não se esqueça de se inscrever e deixar um joinha nesta história, porque você está prestes a testemunhar uma das narrativas mais inesquecíveis do nosso tempo. Laura vivia com sua mãe em um barraco numa área alagada, onde sua mãe pagava um aluguel de apenas R$ 50 por mês. Para qualquer outra pessoa, R$ 50 não era nada, o preço de uma refeição ou de um par de chinelos. Mas para elas, era uma montanha. A casa nem era uma casa de verdade. Era um barraco construído sobre lama movediça, com zinco enferrujado como telhado e paredes remendadas com madeira velha e sacos plásticos. Cada vez que chovia, a água entrava como se as próprias nuvens as odiassem. À noite, Laura e sua mãe deitavam-se em um colchão fino estendido no chão úmido. Às vezes, acordavam tremendo, com as roupas grudadas na pele, encharcadas pela água da chuva que pingava pelos buracos do telhado. Ratos corriam pelos cantos, seus olhos vermelhos brilhando no escuro. Mosquitos zumbiam sem piedade, picando seus braços e pernas. Mas o que mais doía em Laura não era a pobreza ao seu redor, era o vazio deixado pelo pai que ela nunca conheceu. Ela mal se lembrava dele. Tudo o que tinha era a voz de sua mãe repetindo a mesma história. Seu pai viajou para o exterior quando você tinha apenas 2 anos. Laura balançava a cabeça, embora no fundo desejasse ter memórias para se agarrar. Agora ela tinha 12 anos, e em todos esses anos, ele nunca havia retornado. Nenhum telefonema, nenhuma carta, nenhum dinheiro, nada. Seu pai era um fantasma, uma sombra que existia apenas em sua imaginação. Às vezes, em sua mente infantil, ela o imaginava entrando pela porta, trazendo chocolates e bonecas. Ela sonhava com ele segurando sua mão no caminho para a escola, como outros pais faziam com suas filhas. Mas a manhã sempre chegava, e os sonhos se quebravam como vidro. Sua mãe, Dona Ana, carregava essa dor de forma mais pesada. À noite, quando a comunidade ficava silenciosa e os sapos coachavam ao longe, Laura às vezes a via sentada do lado de fora, olhando para o céu escuro. Seus olhos brilhavam e ela sussurrava para si mesma: talvez ele esteja morto, talvez eu seja viúva sem saber. Os anos passaram e a esperança secou como a lama rachada ao redor de sua casa. Finalmente, Dona Ana teve que aceitar o que seu coração temia. O pai de Laura tinha partido. Se não estivesse morto, estava perdido em outra vida, muito longe. Mas a vida na comunidade não permitia tempo para luto eterno. A sobrevivência era uma guerra diária. Para alimentar sua filha, Dona Ana se juntou a outras mulheres que catavam lixo pela cidade. Todas as manhãs, elas carregavam seus sacos para os lixões, recolhendo garrafas, latas, pedaços de ferro, qualquer coisa que pudesse ser vendida. Elas lavavam tudo, vendiam para atravessadores e usavam as poucas moedas que ganhavam para comprar comida ou pagar a mensalidade da escola de Laura. Era uma vida de humilhação, mas era tudo o que tinham. Laura amava a escola. Ela adorava sentar na sala de aula lotada, ouvindo o giz de seus professores arranhando o quadro negro. Ela sonhava em um dia se tornar uma advogada, alguém importante, alguém que pudesse usar roupas finas e falar com firmeza. Ela queria tirar sua mãe da pobreza, construir para ela uma casa de verdade, onde a chuva nunca mais vazasse. Mas o destino pode ser cruel. Um dia, enquanto catava lixo no lixão, Dona Ana gritou. Ela havia pisado em um prego afiado e enferrujado, escondido sob a sujeira. O sangue jorrou de seu pé. No início, ela achou que não era nada. Lavou-o rapidamente, esperando que sarasse em poucos dias. Mas, em vez de sarar, a ferida inchou, latejando com uma dor insuportável.
Uma semana depois, ela não conseguia mais andar. A infecção se espalhou. Sua perna ficou quente e rígida. Elas precisavam de remédios. Precisavam de um médico. Mas remédios custavam dinheiro. E médicos eram para os ricos. Laura chorou amargamente quando viu sua mãe gemendo de dor, incapaz de se levantar. Sua mãe, a única pessoa que ela tinha, estava desmoronando diante de seus olhos. Uma noite, Laura se ajoelhou ao lado do colchão de sua mãe e segurou sua mão com força. Mãe, não se preocupe. Eu vou catar lixo. Vou vender e conseguir dinheiro para o seu remédio. Sua mãe sorriu por entre as lágrimas. Laura, você é apenas uma criança. Mas Laura balançou a cabeça. Eu sou tudo o que você tem. Você cuidou de mim a vida inteira. Agora é a minha vez. A partir daquele dia, Laura parou de ir à escola. Todas as manhãs, ela carregava seu saco em suas costas pequenas e caminhava descalça até os lixões. Ela vasculhava montanhas de comida podre, vidro quebrado e moscas. Suas pequenas mãos trabalhavam incansavelmente. Suas costas doíam. Sua pele escurecia sob o sol. Mas ela não parava. Ela vendia garrafas e pedaços de ferro, juntando moedinhas. Para sua surpresa, às vezes ela ganhava mais do que sua mãe jamais havia conseguido. Mas mesmo isso nunca era suficiente. Os remédios eram muito caros, a comida era pouca e o mundo injusto demais. Ainda assim, apesar de tudo, o espírito de Laura não se quebrou. O sorriso fraco de sua mãe era seu combustível. Cada vez que Dona Ana sussurrava, "Tenho orgulho de você, minha filha", Laura se sentia uma rainha. Ela tinha apenas 12 anos, mas a vida já a havia forçado a se tornar mãe de sua própria mãe. Longe da comunidade, onde Laura e sua mãe lutavam contra a pobreza e o silêncio, o outro lado da cidade brilhava com riqueza. As ruas de um bairro nobre exibiam mansões, cercas altas e gramados bem cuidados. Atrás de um dos portões mais altos, erguia-se uma casa que parecia um palácio. Pisos de mármore, lustres de cristal, fontes que nunca paravam de jorrar. Era a casa de Henrique, um bilionário cujo nome impunha respeito por todo o país. Para quem via de fora, ele tinha tudo: poder, dinheiro, fama. Mas dentro daquelas paredes douradas, um homem estava quebrado, pois Henrique havia perdido o que toda a sua fortuna jamais poderia comprar de volta: sua esposa, Isabela. Ela tinha sido o amor de sua vida, sua confidente, sua melhor amiga. Era graciosa, gentil e cheia de risos. No dia em que se casaram, ele sussurrou em seu ouvido: "Mesmo que o mundo inteiro me abandone, você será o suficiente." E ela sorriu, prometendo ficar ao seu lado. Mas a morte é uma ladra cruel. Isabela morreu durante o parto. A alegria de receber a primeira filha foi esmagada pela agonia de seu último suspiro. Em um momento, ela sorria em meio à dor, sussurrando: "Henrique, prometa que vai cuidar do nosso bebê." No instante seguinte, seus olhos se fecharam para sempre. Henrique segurou sua mão sem vida e gritou seu nome até sua voz falhar. O quarto do hospital se encheu com seus gritos, mas ninguém podia respondê-lo. O dinheiro não podia subornar a morte. Todas as riquezas em sua conta bancária não puderam impedir o silêncio que a engoliu. Agora, toda noite ele se sentava no closet vazio dela, segurando suas roupas perto do rosto, inalando o leve perfume que restava. Às vezes, ele falava com a foto dela como se estivesse viva. Sua mansão ecoava com sua solidão. O único pedaço dela deixado para trás era a filha recém-nascida, pequena, frágil, mas carregando a beleza de Isabela em seu rostinho. Henrique a adorava, mas cada vez que olhava para ela, seu coração sangrava. Ela o lembrava do que ele havia perdido. Ele a embalava em seus braços com lágrimas escorrendo pelo rosto, sussurrando: "Sua mãe morreu para te trazer aqui. Você é meu tesouro, minha princesinha. Vou te proteger com a minha vida." Ao redor do pescoço do bebê havia um colar de ouro. Era uma herança de família de Isabela, um símbolo de amor e linhagem. Antes de morrer, ela havia implorado para que o colar nunca deixasse a criança. Mas nem todos viam o bebê como uma bênção. Os parentes de Henrique estavam esperando por este momento. Tios gananciosos e primos invejosos que antes se curvavam diante dele, agora se reuniam nas sombras, sussurrando como cobras: "Esse homem é rico demais. Se a criança crescer, tudo irá para ela. Precisamos agir rápido. Ela é a única herdeira. Sem ela, podemos assumir o controle de sua fortuna." Um primo, Ricardo,
bateu o punho na mesa durante uma reunião secreta. A criança não deve viver. Assim que ela se for, o homem se quebrará completamente e seu império cairá em nossas mãos. O plano deles era perverso, mas a ganância havia cegado seus corações. Eles convenceram um dos empregados, um homem chamado Marcos, com promessas de dinheiro e status. Leve o bebê, eles ordenaram. Certifique-se de que ela desapareça. Deixe-a em um bueiro, em uma favela, em qualquer lugar onde ela não sobreviva. Marcos hesitou, mas a atração da riqueza é forte. Naquela mesma noite, enquanto a mansão dormia em silêncio, ele entrou sorrateiramente no quarto do bebê. A criança se mexeu suavemente em seu berço, seus dedinhos se agarrando ao ar como se procurassem por sua mãe falecida. As mãos de Marcos tremeram quando ele a levantou. Ela era quente, inocente e indefesa, mas ele a enrolou em um cobertor rasgado e a levou para a escuridão. As ruas da cidade estavam silenciosas. Quanto mais ele andava, mais sujas as ruas se tornavam. As luzes dos postes diminuíam e as estradas polidas se transformavam em caminhos de lama. O ar cheirava a esgoto. Finalmente, ele chegou à periferia, um lugar onde até os cães de rua passavam fome. Ali, ao lado de um lixão zumbindo de moscas, Marcos colocou o bebê no chão. Ela choramingou, sua voz frágil, mas ninguém se importou. Ele jogou o cobertor rasgado sobre ela, murmurou uma oração rápida para silenciar sua culpa e se apressou em ir embora. Ele não notou o colar de ouro ainda brilhando fracamente ao luar. De volta à mansão, Henrique acordou na manhã seguinte e correu para o quarto do bebê, apenas para encontrá-lo vazio. Seu coração parou. Ele gritou até que toda a casa se reunisse. Onde está minha filha? Onde está minha criança? A mansão entrou em pânico, mas ninguém ousou lhe dizer a verdade. Henrique caiu de joelhos, segurando o berço onde seu bebê uma vez esteve. Isabela, ele chorou, sua voz ecoando. Primeiro você, agora nossa filha. Tenho que perder tudo? Ele se trancou em seu quarto, recusando comida, recusando conselhos. Seu coração estava despedaçado além das palavras. Ele pensou que sua filha tinha partido para sempre. Ele pensou que o destino havia roubado esposa e filha de uma só vez. Mas o destino ainda não havia terminado a história, pois na mesma cidade, enquanto uma vida era abandonada para morrer no lixo, outra vida, a de uma pobre catadora de lixo, estava prestes a cruzar o caminho do destino. A noite estava excepcionalmente fria na comunidade. O vento uivava pelas frestas das paredes de zinco, sacudindo as chapas soltas como o choro de fantasmas. Laura, com seu saco pendurado sobre o ombro ossudo, caminhava pela trilha de terra vinda do lixão da cidade. Ela passara o dia inteiro cavando em montanhas de lixo, suas mãos nuas peneirando garrafas quebradas, sacos plásticos e comida podre. Sua recompensa era um saco meio cheio de garrafas e latas que talvez rendessem dinheiro suficiente para um pouco de fubá. Seu corpo doía, seu estômago roncava e seus pés estavam com bolhas. No entanto, enquanto caminhava para casa, ela cantarolava baixinho. Era uma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela quando era mais nova. De alguma forma, cantar a fazia esquecer a fome que a corroía, mesmo que por um tempo. Então, de repente, ela parou. Um som perfurou o ar da noite. No início, ela pensou que era o miado de um gato ou o pio de um pássaro distante. Mas não, era mais agudo, mais fraco, frágil. Era o choro de um bebê. Laura congelou, seu coração batendo forte contra o peito. Ela virou a cabeça na direção do som, seus olhos vasculhando a escuridão. O choro veio novamente, desta vez mais alto, desesperado, trêmulo. Sem pensar, ela largou seu saco de lixo e correu na direção do som. Seus pés descalços batiam na lama, sua respiração acelerando. O mau cheiro ficou mais forte à medida que ela se aproximava do lixão. Ratos se espalharam em pânico e moscas zumbiam em nuvens irritadas. Ali, entre pilhas de comida podre e caixotes quebrados, jazia um pequeno embrulho enrolado em um cobertor sujo e rasgado. Os choros vinham de dentro. Os lábios de Laura se entreabriram em descrença. Ela se ajoelhou, suas mãos trêmulas alcançando o embrulho. Lentamente, ela afastou o pano imundo e sua respiração ficou presa na garganta. Era um bebê. O rosto da criança estava pálido. Seus lábios pequenos tremiam, seus punhos se moviam fracamente como se lutassem contra o frio. Laura sentiu lágrimas arderem em seus olhos. Meu Deus, ela sussurrou. Quem poderia fazer isso? Ela olhou ao redor desesperadamente, esperando ver alguém correndo de volta para buscar a criança.
criança, mas o lixão estava vazio, apenas sombras e o latido distante de cães de rua. Quem quer que tivesse abandonado este bebê não tinha a intenção de voltar. Por um momento, o medo a dominou. Ela tinha apenas 12 anos, não tinha comida, nem dinheiro, nem mesmo uma cama decente em casa. E se eu não conseguir cuidar dela? E se ela morrer em minhas mãos? Mas então o bebê soltou outro choro, mais fraco desta vez, como se sua voz estivesse se apagando. O coração de Laura se partiu. Ela não podia deixá-la. Ela não podia ir embora. Não, Laura sussurrou firmemente, levantando a criança em seus braços. Eu não vou deixar você morrer aqui. Não me importo se não temos nada. Eu não vou te deixar. Enquanto ela embalava o bebê contra o peito, algo chamou sua atenção. Um brilho fraco ao redor do pescoço da criança. Era um colar de ouro, delicado, mas lindo, brilhando suavemente sob a pálida luz da lua. Laura franziu a testa. Como um bebê deixado no lixo pode usar algo assim? Mas ela não teve tempo para pensar. A criança precisava de calor. Rapidamente, ela tirou seu próprio cachecol fino e o enrolou ao redor do bebê. Ela a segurou perto, sussurrando palavras que ela mesma precisava acreditar. Não chore, eu estou aqui. Você está segura agora. Quando Laura chegou ao seu barraco, seus braços doíam de carregar tanto o saco quanto o bebê. Ela empurrou a porta de madeira com o ombro, seu coração acelerado. Dona Ana estava deitada no colchão, tossindo fracamente, sua perna infectada, inchada e latejante. Quando viu Laura entrar com o embrulho, ela lutou para se sentar. O que é isso? Ela perguntou com a voz rouca. Laura se ajoelhou, desembrulhando o cachecol para revelar o rostinho. Mãe, eu a encontrei. Um bebê. Alguém a deixou no lixo. Os olhos de Dona Ana se arregalaram. Por um longo momento, ela apenas olhou, sua mão tremendo enquanto estendia para tocar a bochecha da criança. Meu Jesus, um ser humano inteiro jogado fora como lixo. Lágrimas rolaram por suas bochechas enrugadas. Ela olhou para a filha e sussurrou. O mundo é cruel. O que faremos, mãe? A voz de Laura tremeu. Devemos contar aos vizinhos ou à polícia? Sua mãe balançou a cabeça lentamente. Os vizinhos só vão fofocar. A polícia? Eles farão perguntas que não podemos responder. Não, Laura. Deus permitiu que você encontrasse esta criança. Isso significa que Ele quer que a protejamos até que os pais verdadeiros apareçam. Laura olhou para o bebê, cujos choros haviam se acalmado. Seu rostinho se aninhou contra o peito de Laura. Apesar da fome em sua barriga e da dor em seu corpo, Laura sentiu algo se agitar dentro dela, um amor protetor feroz que ela nunca havia conhecido antes. Ela sorriu fracamente por entre as lágrimas. Então ela será minha irmã. Cuidarei dela como se fosse minha. Sua mãe assentiu fracamente. Vamos dar um nome a ela. Uma criança não pode viver sem um nome. Laura pensou por um momento. Então ela sussurrou, Vitória. Os lábios de sua mãe se curvaram em um leve sorriso. Vitória. Sim, ela é uma vitória sobre o abandono. Esse é o nome dela. Naquela noite, enquanto a comunidade ficava em silêncio e os sapos coachavam em coro, Laura ficou acordada, embalando Vitória. Ela a balançava suavemente, cantando a mesma canção de ninar que sua mãe costumava cantar para ela. Embora tivesse apenas 12 anos, embora seu estômago estivesse vazio, embora seu mundo estivesse se afogando em pobreza, Laura sentiu uma força estranha surgir dentro dela. Ela não sabia de onde este bebê tinha vindo, ou por que havia sido abandonado, mas ela sabia de uma coisa com certeza. Ela não a deixaria morrer. Naquele momento, Laura não tinha ideia de que a pequena vida em seus braços carregava um destino maior do que qualquer uma delas poderia imaginar. Ela não tinha ideia de que o colar de ouro brilhando fracamente no escuro era a chave para uma revelação que abalaria a cidade. Por enquanto, tudo o que ela sabia era isso. No meio do lixão, ela havia encontrado mais do que lixo. Ela havia encontrado um propósito e estava pronta para lutar por ele. Criar um bebê nunca foi fácil. Criar um bebê na pobreza era uma guerra. Na primeira manhã, depois que Laura encontrou Vitória, ela acordou com o som do choro do bebê. Não eram os choros comuns de um recém-nascido com fome. Eram gritos agudos e dolorosos que perfuravam o barraco como facas. Laura entrou em pânico. Ela nunca havia cuidado de uma criança antes. Tentou embalá-la nos braços, sussurrando suavemente, mas o bebê só chorava mais alto. Mãe, ela chamou desesperadamente. O que eu faço? Ela não para de chorar. Dona Ana, fraca por causa de sua perna infeccionada, lutou para se sentar. Seu rosto parecia pálido, mas seus olhos permaneciam fortes. Ela fez um gesto para que
Laura trouxesse o bebê para mais perto. Com os dedos trêmulos, ela tocou os lábios de Vitória. Ela está com fome, disse suavemente. Ela precisa de leite. Leite? Uma palavra mais pesada que ouro em seu mundo. Elas não tinham leite de vaca, nem fórmula, nem dinheiro suficiente para comprar pão. O coração de Laura afundou. Por um momento ela pensou em devolver o bebê ao lixão. Mas quando olhou para o rostinho de Vitória, sua inocência olhando de volta para ela, o pensamento se dissipou. Não posso deixá-la passar fome, Laura sussurrou. Naquele dia, ela correu para os vizinhos implorando. A maioria balançou a cabeça com irritação. Uma mulher zombou. Laura, você mal consegue se alimentar e agora arrumou o fardo de outra pessoa. Devolva essa criança antes que ela morra em suas mãos. Mas uma vizinha bondosa, Dona Cida, deu a ela uma pequena tigela de mingau de fubá misturado com leite em pó. Não é muito, disse ela, mas deve ajudá-la esta noite. Os olhos de Laura brilharam de gratidão. Obrigada, dona. Obrigada. Ela correu para casa, alimentando Vitória com pequenas colheradas. Os choros do bebê suavizaram, seus punhos se relaxaram e ela finalmente adormeceu. Laura suspirou de alívio, segurando-a perto. Pela primeira vez, ela sentiu o que significava ser responsável por uma vida além da sua. Os dias se transformaram em semanas. A rotina de Laura mudou completamente. Ela não ia mais à escola, recitando lições com seus colegas. Em vez disso, levantava-se antes do nascer do sol, amarrava Vitória em suas costas com um pano desbotado e carregava seu saco para os lixões. Com uma mão, ela catava garrafas e latas, enquanto com a outra, ajeitava o bebê sempre que ela choramingava. Alguns dias eram insuportáveis. O sol queimava suas costas, o suor se misturava com a poeira até que ela ficasse encharcada de sujeira. Moscas zumbiam ao seu redor, cães latiam para ela e os passantes zombavam. Olha aquela ali, riu um homem. Uma criança carregando outra criança. Acha que é mãe? Zombou o outro. Laura abaixou a cabeça, mas nunca respondeu. Ela trabalhava mais rápido, determinada a não deixar que as palavras deles perfurassem sua determinação. Vitória era tudo o que importava. Quando finalmente vendia o lixo na loja do atravessador, ela contava as moedas com cuidado. Às vezes, tinha o suficiente para um pouco de leite. Outras vezes, era apenas farinha e água. Nos piores dias, ela molhava a farinha em água suja do rio e alimentava a Vitória com goles aquosos, rezando para que isso a sustentasse. À noite, quando sua mãe gemia por causa da perna inchada, Laura sentava-se ao lado dela, embalando o bebê com uma mão, enquanto massageava o pé de sua mãe com a outra. Dona Ana sorria fracamente, mesmo em meio à dor. Laura, ela sussurrava, você tem apenas 12 anos, mas carrega fardos maiores que os de uma mulher adulta. Tenho orgulho de você. Essas palavras eram o combustível de Laura. Elas lhe davam a força para acordar na manhã seguinte e lutar mais um dia. Mas nem todos admiravam sua coragem. A fofoca na comunidade aumentava. De onde ela tirou esse bebê? Talvez ela o tenha roubado, ou talvez seja seu próprio filho. Você sabe, essa gente pobre começa cedo. Os sussurros cortavam Laura como lâminas. Ela queria gritar com eles, contar a verdade, mas permaneceu em silêncio. Ela sabia que as pessoas só acreditavam no que queriam. Uma tarde, enquanto pedia na beira da estrada, uma mulher rica em um carro brilhante parou. Ela abaixou o vidro, olhando com desdém para Laura e o bebê amarrado às suas costas. Garotinha, disse a mulher bruscamente, por que você está nas ruas com um bebê? Não sabe que está destruindo seu futuro? Onde está o pai? Os lábios de Laura tremeram. Ela não tinha uma resposta que satisfizesse tal mulher. O motorista buzinou impacientemente e o carro partiu, deixando uma nuvem de poeira em seu rosto. Laura enxugou as lágrimas com as costas da mão e olhou para Vitória, que dormia pacificamente. Ela sussurrou, eles podem me insultar, podem zombar de mim, mas nunca vou te abandonar como eles fizeram. Uma noite, a fome bateu forte. Não havia comida, nem leite, nem mesmo farinha. Vitória chorava sem parar, seu estômago roncando. Laura entrou em pânico. Ela correu para sua mãe. Mãe, ela não para de chorar. Está morrendo de fome. Os olhos de Dona Ana se encheram de lágrimas. Laura, não há mais nada. Nada. O desespero empurrou Laura para a noite. Ela levou o bebê para a beira da estrada, ficando sob a luz fraca de um poste. Ela estendeu a mão para os estranhos que passavam. Por favor, ela implorou. Nos ajude. Meu bebê está com fome. Alguns a ignoraram.
Alguns cuspiram com nojo, mas um velho parou. Ele olhou para ela por um longo momento. Depois enfiou a mão no bolso e deixou cair algumas notas em sua mão. Criança, disse ele suavemente, você é jovem demais para este sofrimento, mas Deus a vê, não desista. Laura agarrou o dinheiro com os dedos trêmulos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Obrigada, senhor, obrigada. Naquela noite, ela comprou leite e alimentou Vitória até o bebê dormir pacificamente. Enquanto Laura se deitava ao lado de sua mãe, a exaustão tomando conta dela, ela sussurrou uma oração. Deus, eu não peço riquezas, não peço comida para mim, apenas me ajude a manter esta criança viva. E embora ela ainda não soubesse, sua oração já havia sido atendida, pois longe na cidade, um bilionário enlutado ainda lamentava a perda da mesma criança que Laura agora embalava em seus braços. O colar brilhava fracamente à luz de velas, uma testemunha silenciosa da tempestade do destino que estava prestes a se desenrolar. O sol ardia impiedosamente sobre a cidade. O ar cintilava com o calor, o asfalto da larga avenida quase derretendo sob os pneus de carros caros que passavam em alta velocidade. Pedintes se aglomeravam nas calçadas com as mãos estendidas para motoristas indiferentes. Entre eles estava Laura, uma menina frágil de 12 anos com o rosto sujo, seu saco de lixo aos pés e um bebê firmemente amarrado às suas costas com um pano desbotado. Sua mãe havia implorado para que ela não fosse naquele dia. Laura, você é só uma criança. Não fique na rua assim. As pessoas vão te insultar. Mas Laura balançou a cabeça. Mãe, a Vitória está com fome de novo. Não temos mais nada. Não posso vê-la passar fome. E assim ela ficou perto de um grande cruzamento, descalça, o suor escorrendo por suas têmporas, sussurrando suavemente para o bebê em suas costas. Não chore, Tória. Vou encontrar leite para você hoje. Eu prometo. Carros passavam zunindo. Alguns motoristas fechavam seus vidros escuros. Outros riam e apontavam. Olha aquela criança com outra criança. As ruas estão amaldiçoadas com crianças criando crianças. Laura os ignorou. Ela pressionou os lábios e continuou estendendo a mão. A maioria não deu nada. Alguns jogaram moedas a seus pés sem sequer olhar. Cada rejeição a feria profundamente, mas ela se recusou a sair. Então tudo mudou. À distância, o som de sirenes e buzinas encheu o ar. Um comboio de SUVs pretos se aproximou, deslizando pelo trânsito como reis da estrada. Todos se afastaram. Os pedintes recuaram com medo e admiração. Apenas Laura permaneceu. Ela estava desesperada demais para se importar. O comboio diminuiu a velocidade ao se aproximar, e através do vidro escuro do carro da frente, um par de olhos cansados olhou para fora. Era Henrique. Seu rosto carregava as cicatrizes de noites sem dormir, e luto sem fim. Sua esposa se fora, e até onde ele sabia, sua filha também. Ele havia enterrado seu coração em silêncio, mas algo na cena diante dele chamou sua atenção. Lá estava ela, uma menina maltrapilha, sozinha no calor, com um bebê amarrado às costas. Algo brilhou sob a luz do sol. Henrique se inclinou para a frente, a respiração presa, os olhos semicerrados. Ao redor do pescoço do bebê havia um colar. Não um colar qualquer. O colar, a herança de família. O último presente que sua esposa havia colocado em sua filha antes de morrer. Seu peito se apertou. Sua visão embaçou. Impossível poderia ser? Pare o carro! Henrique gritou. Sua voz trovejou dentro do veículo, assustando seu motorista e seguranças. Senhor, hesitou o motorista. Não é seguro parar aqui. Eu disse para parar. O comboio freou bruscamente. As portas se abriram. Guarda-costas armados saíram, vasculhando a área. Os pedintes ofegaram e sussurraram entre si, perguntando-se o que estava acontecendo. Laura congelou. Seus olhos se arregalaram quando um homem alto e intimidador, vestindo um terno caro, saiu do SUV. Sua aura era pesada, imponente. Ela apertou Vitória com mais força, o medo percorrendo suas veias. Os passos de Henrique eram instáveis enquanto ele se aproximava. Seus olhos nunca deixaram a criança amarrada às costas de Laura. Seus lábios tremeram. Onde? Onde você conseguiu este bebê? Sua voz falhou com o desespero. Laura recuou. Por favor, senhor. Ela é minha agora. Não atire de mim. Lágrimas brotaram nos olhos de Henrique. Não, não, criança. Ela é minha.
Ela é minha filha. Suas mãos tremiam violentamente enquanto ele apontava para o colar. Aquele colar, você está vendo? Aquele colar pertencia à minha esposa. Ela morreu. Ela morreu dando à luz a esta criança. Ela me fez prometer nunca tirá-lo do pescoço dela. O mundo girou ao redor de Laura. Sua garganta se apertou. Não, eu a encontrei no lixo. Ela estava morrendo. Eu a salvei. Sua voz se transformou em soluços. A multidão ficou mais barulhenta. Sussurros voaram como fogo. Você ouviu isso? Ele diz que o bebê é dele. Então essa menina estava criando a filha de um bilionário. Os joelhos de Laura tremeram. Ela olhou para Vitória, depois de volta para o homem. Seu rosto era uma tempestade de luto e esperança. Henrique caiu de joelhos ali mesmo, no asfalto quente. Seu terno caro ficou sujo de poeira, mas ele não se importou. Suas lágrimas escorriam enquanto ele estendia a mão, sua voz falhando como a de um homem quebrado. Minha filha, minha princesinha, Deus, você a trouxe de volta para mim. Ele olhou para Laura, sua voz trêmula. Qual é o seu nome, criança? Os lábios de Laura tremeram. Laura, ele repetiu, como se estivesse memorizando para sempre. Você salvou minha filha. Você, entre todos, a encontrou e a manteve viva. Como posso te agradecer? O peito de Laura arfava, enquanto ela enxugava as lágrimas. Ela sussurrou a única coisa que seu coração desejava. Por favor, Senhor, ajude minha mãe. Ela está muito doente. É tudo o que eu quero. A multidão ofegou novamente. Aquela menina maltrapilha teve a chance de pedir riquezas, carros, mansões, mas tudo o que ela queria era a cura de sua mãe. As lágrimas de Henrique fluíram mais intensamente. Ele pressionou uma mão trêmula sobre o coração. Sua mãe não sofrerá mais um dia. Eu juro pelo túmulo da minha esposa. Eu cuidarei de vocês duas. O bebê se mexeu suavemente e soltou um choro. Henrique a pegou gentilmente das costas de Laura, pressionando-a contra o peito. O colar brilhou intensamente ao sol, um testemunho silencioso de que o destino havia falado. Os motores do comboio rugiram novamente, mas aquele cruzamento não era mais apenas um cruzamento. Tinha se tornado a ponte entre dois mundos, a favela e o palácio, a pobreza e a riqueza, o desespero e a esperança. E Laura, a pequena catadora de lixo, acabara de entrar no centro de um milagre. A multidão no cruzamento fervilhava como uma colmeia perturbada. Pedintes, vendedores ambulantes e curiosos se aproximavam, sussurrando em choque. Ninguém podia acreditar no que acabara de testemunhar. Um bilionário ajoelhado na rua, segurando um bebê resgatado do lixo. Isso é real? Murmurou um homem com os olhos arregalados. Aquele colar, juro que já o vi em revistas, ofegou uma mulher. Pertencia à falecida Dona Isabela. Então isso significa que esta é a filha perdida do bilionário. Os murmúrios aumentaram, espalhando-se como fogo, até que todos estivessem falando sobre isso. Henrique ignorou a todos. Ele embalou o bebê contra o peito, suas lágrimas encharcando a pequena testa dela. Seu coração, que estivera partido por meses, agora batia com esperança. Ele beijou o colar de ouro e sussurrou: minha filha, minha princesa, o último presente da minha Isabela para mim. Você está viva. Deus me respondeu. Laura, ainda tremendo, estava a poucos metros de distância. Ela se sentia dividida. Uma parte dela queria segurar Vitória perto e nunca mais soltá-la. Por meses, o bebê tinha sido sua irmã, sua alegria, sua razão para lutar. Mas olhando para as lágrimas de Henrique, ela sabia que a verdade era inegável. Aquela era a filha dele. O colar era a prova. Ela abaixou a cabeça, suas próprias lágrimas caindo. Eu não queria perdê-la, sussurrou ela com a voz quase falhando. Eu só queria mantê-la segura. Henrique virou-se para ela, o rosto marcado pela emoção. Ele se aproximou e colocou uma mão gentilmente em seu ombro. Criança, você fez mais do que mantê-la segura. Você me devolveu a vida. Você me devolveu minha filha. A multidão ofegou novamente quando ele disse isso em voz alta. Você a salvou. Ele continuou. Quando todos os outros falharam, quando até meu próprio sangue me traiu, foi você, uma menina pobre sem nada, que se tornou sua protetora. Laura, você é uma bênção que eu nunca esquecerei. Longe, na mansão do outro lado da cidade, os sussurros chegaram aos ouvidos dos parentes gananciosos. O que você quer dizer com a criança foi encontrada? Gritou Ricardo, o rosto pálido de pavor. O colar foi reconhecido em público, respondeu o outro, seus planos despedaçados como vidro. O medo tomou conta de seus corações. Se a verdade se espalhasse, sua traição viria à tona. E Henrique não era um homem que perdoava a traição. Eles haviam subestimado o destino. Eles haviam subestimado o laço entre duas almas sofredoras, uma menina pobre e um bebê abandonado. De volta ao cruzamento, Henrique chamou seu motorista. Traga o carro, ele ordenou.
sua voz trêmula, mas firme. Os guardas correram para a frente. Um deles tentou pegar o bebê dele, mas ele balançou a cabeça ferozmente. Ninguém vai carregá-la além de mim. Ele se virou novamente para Laura. Você vem comigo. Laura piscou em choque. Eu? Sim, você, disse Henrique. Não vou te deixar para trás. Você salvou minha filha e não posso deixar a salvadora do meu filho na rua. Os guardas abriram a porta do SUV preto, mas Laura hesitou. Ela pensou em sua mãe, deitada fraca e doente no barraco. Ela balançou a cabeça. Senhor, eu não posso ir. Minha mãe, ela está esperando. Ela está muito doente. Henrique parou, depois assentiu lentamente. Onde ela está? Leve-me até ela. O comboio percorreu as ruas de terra da comunidade, levantando nuvens de poeira. Crianças corriam atrás dos carros, gritando de excitação. Ninguém na comunidade jamais vira tanta riqueza de perto. Quando o comboio parou em frente ao barraco de Laura, os vizinhos se reuniram rapidamente, sussurrando. Aquele não é o Dr. Henrique? Por que ele está aqui na nossa comunidade? E com a Laura? O que está acontecendo? Laura liderou o caminho, seu coração batendo forte enquanto Henrique saía, ainda carregando seu bebê. Ele se abaixou sob a porta baixa e entrou no barraco escuro. Lá, em um colchão fino, estava Dona Ana. Seus olhos se arregalaram em choque quando viu quem entrou. Ela lutou para se sentar, gemendo de dor na perna. Meu Deus do céu, Dr. Henrique! Henrique colocou o bebê gentilmente ao lado dela e se ajoelhou. Senhora, sua filha salvou minha filha. Ela me devolveu meu sangue. Eu devo tudo a vocês. Dona Ana começou a chorar, cobrindo o rosto. Nós só fizemos o que era certo. Não podíamos ver um bebê morrer no lixo. Henrique alcançou sua perna inchada, seus olhos escurecendo de tristeza. Você sofreu por muito tempo. Você não sofrerá mais um dia. Vou levá-la para o melhor hospital desta cidade. Você vai andar de novo. Laura, de pé ao lado de sua mãe, chorou incontrolavelmente. Pela primeira vez, ela viu a luz romper a escuridão deles. Ao anoitecer, a notícia já havia se espalhado pela cidade. Os jornais estampavam a manchete. Filha perdida de bilionário encontrada viva, salva por menina catadora de lixo. A história de Laura percorreu casas, igrejas e mercados. Aqueles que antes zombavam, agora sussurravam com admiração. Naquela noite, na mansão, Henrique convocou uma reunião privada de amigos de confiança. Ele ficou diante deles com sua filha nos braços e Laura ao seu lado. Senhoras e senhores, ele começou, sua voz profunda e firme. Eu tenho sido um homem quebrado. Perdi minha esposa e acreditei ter perdido minha filha. Mas hoje, Deus usou esta menina, Laura, para restaurar o que eu pensei que estava perdido para sempre. Ela não pediu dinheiro, ela não pediu glória, ela pediu apenas pela cura de sua mãe. Digam-me, que tipo de coração é este, se não o mais puro dos corações? A sala explodiu em aplausos, mas Henrique ainda não havia terminado. Ele se virou para Laura. A partir deste dia, você nunca mais será chamada de pedinte. Você é minha família. Você viverá sob minha proteção. Você irá para a escola. Você se tornará tudo o que sempre sonhou. Esta é a minha promessa. Lágrimas escorreram pelo rosto de Laura. Ela abaixou a cabeça, incapaz de falar, suas pequenas mãos tremendo. Dona Ana, sentada nas proximidades, chorava enquanto via sua filha ser homenageada diante dos ricos. Pela primeira vez em sua vida, Laura sentiu que seu sofrimento tinha um significado. Ela não havia apenas catado lixo, ela havia catado o destino da sujeira. A manhã seguinte amanheceu mais brilhante do que qualquer outra que Laura pudesse se lembrar. Pela primeira vez em anos, ela não acordou com o coachar dos sapos na área alagada ou com o som de ratos arranhando nos cantos de seu barraco que vazava. Ela acordou com o zumbido do ar-condicionado em um quarto de hospital, os lençóis limpos e brancos, o cheiro forte de antisséptico. Seus olhos se abriram e ela viu sua mãe deitada em uma cama de hospital, vestida com um pijama limpo, a perna cuidadosamente enfaixada. Um soro pendia ao seu lado, liberando vida em suas veias. Mãe, Laura sussurrou, correndo para o seu lado. Dona Ana se mexeu, seus lábios se abrindo em um leve sorriso. Laura, minha filha. As lágrimas embaçaram a visão de Laura. Pela primeira vez em meses, o rosto de sua mãe não estava contorcido de dor. Ela estava fraca, sim, mas havia alívio em seus olhos. Os médicos disseram que ela se recuperaria, que a infecção seria tratada e a cura viria. Parecia um sonho, mas era real. No canto do quarto estava Henrique, carregando Vitória nos braços.
Seus seguranças esperavam do lado de fora, dando-lhe espaço. Seus olhos se suavizaram ao olhar para Laura e sua mãe. Vocês estão seguras agora, disse ele. Nunca mais terão que dormir naquele barraco. Os dias de sofrimento acabaram. Laura abaixou a cabeça, sua voz trêmula. Obrigada, senhor, por salvar minha mãe, por nos salvar. Henrique se adiantou, colocando Vitória gentilmente no colo de Dona Ana. Não, disse ele com firmeza. Sou eu quem deve agradecer a vocês. Você salvou minha filha. Você deu a ela amor quando o mundo a abandonou. Estou apenas retribuindo o que nunca poderei pagar totalmente. 2 semanas depois, Dona Ana andou novamente. Os cirurgiões limparam sua ferida e a fisioterapia fortaleceu seus passos. Todos os dias, Laura observava sua mãe praticar com um andador, lágrimas de alegria brilhando em seus olhos. Uma noite, enquanto estavam sentadas juntas no jardim do hospital, Dona Ana segurou a mão de Laura com força. Minha filha, ela sussurrou. Você sabe por que eu te dei o nome de Laura? Laura balançou a cabeça. Significa vitoriosa, laureada, disse sua mãe suavemente. Porque mesmo nos lugares mais feios, mesmo na lama, você carrega a vitória em seu coração. Veja o que sua bondade fez. Salvou uma vida e agora Deus nos ergueu. Laura enterrou o rosto no colo da mãe, soluçando baixinho. Pela primeira vez, suas lágrimas não eram de desespero, mas de imensa gratidão. Quando os médicos finalmente declararam que Dona Ana estava curada o suficiente para sair, Henrique não as levou de volta para a comunidade. Em vez disso, seu comboio as levou para um bairro tranquilo nos arredores da cidade, onde uma casa modesta, mas bonita, as aguardava. Não tinha nada a ver com o barraco. O telhado era firme, as paredes pintadas de creme, as janelas claras com telas em vez de panos enfiados nos buracos. Havia água limpa de uma torneira, eletricidade que não piscava e uma cozinha cheia de comida. Laura correu de cômodo em cômodo, sua risada soando como um sino. Ela abriu armários, tocou as paredes lisas e deitou-se na cama macia que não afundava no chão. Mãe, ela gritou de alegria. Olha, nós temos uma casa de verdade. Dona Ana a seguiu lentamente, seus olhos cheios de lágrimas. Ela tocou as paredes como se para ter certeza de que não eram ilusões. Eu nunca sonhei que viveria para ver este dia. Henrique sorriu calorosamente. Esta é a casa de vocês agora. Não precisam mais temer a chuva ou a fome. E Laura, ele se virou para a menina, sua voz firme. Você voltará para a escola. Você vai aprender. Você vai crescer. Você se tornará tudo o que estava destinada a ser. Laura ofegou. Seu coração bateu forte. Escola. A palavra parecia um sonho perdido voltando à vida. Ela abraçou Vitória sussurrando. Você ouviu isso, Tória? Eu vou para a escola de novo. E você? Você vai crescer com amor. Alguns dias depois, vestida com um uniforme novinho em folha, Laura entrou em sua sala de aula. As cabeças se viraram. Alguns de seus colegas ofegaram. A última vez que a viram, ela estava em farrapos, com o cabelo despenteado e os pés descalços. Agora ela usava sapatos engraxados, o cabelo bem trançado, seus livros novos. Sussurros encheram a sala. Aquela é a Laura? Você ouviu o que aconteceu? Dizem que ela salvou a filha de um bilionário. Impossível. A Laura, a menina do lixo. Laura ignorou a todos. Ela sentou-se em sua carteira, com as costas retas, determinação em seus olhos. Ela não era mais apenas uma criança da comunidade. Ela era a prova viva de que até os mais humildes podem se erguer quando o destino chama. Em casa, ela estudava à noite com uma luminária, seus livros espalhados sobre uma mesa limpa. Dona Ana a observava com orgulho, com lágrimas nos olhos. Às vezes, ela sussurrava para si mesma: Deus, que a luz desta criança nunca se apague. E Vitória, a pequena, crescia mais forte a cada dia. Sua risada enchia a casa, suas mãozinhas alcançando Laura como se soubesse que aquela menina era mais do que uma irmã. Ela era a razão pela qual ela vivia, mas nem todos estavam felizes. Nas sombras, os parentes gananciosos de Henrique ferviam de raiva. Seu plano havia falhado. A criança que eles pensavam estar morta estava viva, e ela havia retornado mais amada do que nunca. Pior ainda, uma pobre catadora de lixo agora se tornara parte da família do bilionário. Você sabe o que isso significa? Ricardo sibilou para os outros. Se essa menina ficar, se ela crescer sob a proteção dele, ela herdará tudo junto com a criança. Precisamos fazer algo antes que seja tarde demais. Seus sussurros se transformaram em planos sombrios mais uma vez, mas Laura não sabia disso. Tudo o que ela conhecia era a alegria da cura de sua mãe, a alegria de um lar seguro, a alegria de segurar um livro em suas mãos novamente.
Sua vida havia mudado. Das cinzas ela havia se erguido para a glória. Do mau cheiro dos lixões, ela havia sido elevada à dignidade. E embora mais tempestades estivessem se formando, por enquanto, ela se permitia descansar na doçura de seu novo começo. Semanas se passaram e a história de Laura se espalhou como fogo. Dos mercados barulhentos das grandes cidades aos corredores silenciosos dos palácios do governo, seu nome era sussurrado com admiração. Os jornais estampavam manchetes: menina catadora de lixo salva herdeira bilionária. Do lijão ao destino, a garota que desafiou a pobreza. Apresentadores de rádio debatiam sua bravura. Pastores usavam seu nome em sermões. Até as crianças contavam sua história nos pátios das escolas. Laura, que antes era invisível à margem da sociedade, tornara-se um símbolo vivo de esperança. Mas Henrique sabia que isso não era suficiente. Ele queria fazer mais do que sussurrar seu nome nos jornais. Ele queria honrá-la publicamente, gravar seu sacrifício na memória da nação. Então, ele organizou uma grande celebração de agradecimento no maior salão de eventos da cidade. Um salão de lustres, cortinas douradas e pisos de mármore que brilhavam como cristal sob a luz. Convites foram enviados a políticos, magnatas, líderes comunitários e até mesmo à imprensa. No dia do evento, o salão transbordava. Homens em ternos caros, mulheres em vestidos de festa brilhantes, flashes de câmeras de todos os ângulos. Na frente, sentava-se Henrique, imponente em um terno azul escuro, segurando Vitória com orgulho nos braços. Ao seu lado, Laura sentava-se timidamente, usando um vestido simples, mas bonito, que Henrique havia comprado para ela. Sua mãe, radiante e andando com firmeza pela primeira vez em meses, sentava-se com lágrimas nos olhos. Quando a música suavizou, Henrique se levantou, sua presença impondo silêncio. A multidão se inclinou para a frente, expectante. Meus amigos, ele começou, sua voz profunda ecoando. Hoje eu estou diante de vocês não como um bilionário, não como um magnata, mas como um homem que perdeu tudo e, pela graça de Deus, encontrou de novo. Um murmúrio de concordância varreu o salão. Ele levantou Vitória em seus braços. Esta é minha filha, a criança que eu acreditava ter partido para sempre. Ela está viva e está aqui por causa de uma pessoa. Todos os olhos se voltaram para Laura, que abaixou a cabeça timidamente, suas pequenas mãos apertando o vestido. A voz de Henrique tremeu de emoção. Esta menina, Laura, uma criança da periferia, uma catadora de lixo sem nada, encontrou minha filha abandonada na sujeira. Ela poderia ter ido embora. Poderia ter dito: não é problema meu, mas ela não o fez. Ela levou minha filha para casa. Ela a alimentou, a protegeu e a amou como se fosse sua. Ela me devolveu meu sangue, minha esperança, minha vida. O salão explodiu em aplausos, mas Henrique levantou a mão pedindo silêncio. Seus olhos brilhavam com lágrimas. Quando a encontrei, perguntei o que ela queria em troca. Vocês sabem o que ela disse? Ela não pediu dinheiro, carros ou riquezas. Ela pediu pela cura de sua mãe. Esse é o coração de Laura, um coração mais puro que o ouro. Os aplausos trovejaram mais alto, ecoando pelo salão. Henrique virou-se para Laura, seu rosto solene. A partir de hoje, Laura, você não é mais apenas uma criança da comunidade. Você é minha família. Você viverá sob meu teto. Você irá para as melhores escolas e se tornará a mulher que Deus a destinou a ser. E eu, Henrique, juro tratá-la como minha própria filha. A multidão se levantou, aplaudindo, alguns com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mas nem todos aplaudiram. No fundo do salão, os parentes gananciosos de Henrique sentavam-se rigidamente, seus rostos pálidos de vergonha. Ricardo, o mais ousado deles, se mexeu desconfortavelmente. Seus sussurros de conspiração haviam sido expostos pelo próprio destino. Embora ninguém ainda tivesse falado de seu crime em voz alta, os olhos da comunidade queimavam sobre eles, afiados e acusadores. Dona Ana, sentada orgulhosamente na frente, os viu e sorriu fracamente. A justiça nem sempre vinha com grades de prisão. Às vezes, a vergonha aos olhos da sociedade era punição suficiente. Quando os aplausos se acalmaram, Henrique acenou para que Laura se aproximasse. Hesitante, ela se levantou, seus pequenos pés deslizando pelo piso de mármore, seus olhos arregalados de nervosismo. Ela ficou ao lado dele, segurando a barra
do vestido. Ele colocou a mão em seu ombro e a virou para a multidão. Senhoras e senhores, esta é Laura, a menina que catou o destino do lixo. As palavras soaram como um trovão. As câmeras dispararam freneticamente. Laura tremeu, seus lábios se entreabriram. Por um momento, ela não conseguiu falar. Ela olhou para sua mãe, que assentiu encorajadoramente. Então, com uma voz pequena, mas firme, ela sussurrou no microfone que lhe foi entregue. Eu só fiz o que era certo. Eu não podia deixar um bebê morrer. Eu não sabia que ela era uma princesa. Para mim, ela era apenas uma criança que precisava de amor. Se foi isso que Deus me deu para fazer, então sou grata. O salão ficou em silêncio. E então, como uma onda, os aplausos retornaram. Mais altos, mais fortes, imparáveis. As pessoas se levantaram em suas cadeiras. Algumas choravam abertamente. No final do evento, Henrique fez mais um anúncio. A partir de hoje, eu estabeleço a Fundação Laura para patrocinar a educação de crianças de rua em todo o Brasil. Nenhuma criança deveria ter que sofrer o que Laura sofreu. Este é o seu legado. O salão explodiu em aplausos. Laura chorou em suas mãos. Ela só queria alimentar sua mãe. No entanto, ali estava ela, seu nome sendo pronunciado como realeza, seu sacrifício imortalizado. Naquela noite, enquanto a cidade se aquietava, Laura deitou-se em sua nova cama, com Vitória dormindo ao seu lado. Ela olhou para o teto, o coração cheio. Lembrou-se do barraco, dos ratos, da fome, da vergonha. Lembrou-se de seu pai que desapareceu e das lágrimas de sua mãe. Lembrou-se da noite em que ouviu o choro de um bebê no lixão. E ela sorriu, porque agora sabia que aquele choro não era apenas o choro de uma criança. Era o choro do destino, chamando-a para fora da sujeira e para a luz. A moral desta história é que mesmo nos lugares mais sombrios, a compaixão pode abrir portas que o dinheiro não pode. Laura não tinha nada, mas deu tudo. Seu amor, nascido na pobreza, reescreveu seu destino e o de uma herdeira abandonada. Esta história nos lembra que a verdadeira grandeza não está na riqueza, mas na coragem de amar quando isso lhe custa tudo.